Pronto, começou a gravar. Então, gente, eu fiquei com as questões pares e eu vou dar início, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Então, vamos lá, questão 2. Deixa eu só aumentar um pouco a tela aqui. Ficou melhor, gente? Dois. O regime de competência é o regime de escrituração contábil em que as receitas e as despesas são atribuídas ao exercício de acordo com a real incorrência, isto é, de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. A alternativa certa, porque o regime de caixa realmente, a gente só vai registrar os lançamentos quando acontecer o fato gerador. Então, no momento que acontecer qualquer coisa na entidade, a gente já registra. O regime de competência pressupõe a confrontação entre receitas e despesas. Nesse sentido, uma despesa será reconhecida imediatamente na demonstração do resultado quando o gasto não produzir benefícios econômicos futuros. E estes benefícios não ensejarem em reconhecimento do balanço patrimonial como ativo. Correto também. Aqui um exemplo, a gente pode usar despesa de salário. A gente vai reconhecer essa despesa imediatamente. A gente sabe que esse gasto não vai ter nenhum benefício futuro mais na entidade, né? Eu vou registrar essa despesa e ela vai morrer. A gente não tem mais nenhuma obrigação com ninguém e ninguém também tem uma obrigação com a gente. Então, esse lançamento morre. Assim, entre aspas, né? Morre. A gente não vai receber mais nenhum benefício futuro. Beleza? Segundo os princípios e normas contábeis, os registros dos fatos contábeis devem ser realizados pela contabilidade respeitando o princípio de competência, sendo regra geral para as empresas no Brasil. Correta também. O princípio de competência é o que é usado, é o que é o principal princípio de, usado no Brasil. Desculpa, gente. O próximo, no regime de caixa, as receitas e as despesas serão contabilizadas no momento do seu recebimento ou pagamento, ou seja, quando entrar ou sair dinheiro no caixa. Correto. O regime de caixa é isso mesmo, a gente só vai registrar quando sair ou entrar dinheiro no caixa. Próximo, pelo regime de caixa, o reconhecimento da receita acontece no momento do recebimento e o reconhecimento da despesa quando ela ocorre, ou seja, independentemente do seu pagamento. Errado. Aqui, no nosso regime de caixa, a gente só vai registrar quando a gente tiver o nosso pagamento, né? Ou o recebimento. Então, é falso. De acordo com o regime de competência, a confrontação das receitas com a despesa deve ser realizada considerando as entradas e as saídas de caixa no período. Errado. No regime de competência, a gente faz o lançamento, né, essa confrontação, independentemente se entrou ou saiu dinheiro. Beleza? 4. Questão 4. Deixa eu só mostrar aqui o comando. Quando a empresa faz tudo, ocorreram as seguintes movimentações de contas no mês de abril. Então, aqui a gente tem os lançamentos e temos os dados. Inicial, né? O banco, dados de 50 mil, estoque de 20 mil, clientes de 2 mil, aluguel a pagar de 4 mil e salários a pagar de 2 mil. Sabendo que a empresa adota o regime de competência, faça os lançamentos do mês de abril, apresente os razonetes das contas movimentadas e apure o resultado do mês em questão. Então, aqui, eu vou fazer todos os lançamentos, depois a gente passa para os razonetes, tá? Então, primeiro lançamento. Pagamento do aluguel a partir pertinente ao mês anterior. Então, a gente tinha lá no saldo inicial aluguel a pagar, que era um passivo, né, uma obrigação. Então, a gente pagou agora no mês de abril. Então, a gente, como o aluguel a pagar era uma dívida, né, no passivo, ele estava lá acreditado no passivo, para a gente diminuir essa conta, a gente vai ter que debitar, né?
Então, a gente debita aluguel a pagar, então a gente vai baixar o valor de 4 mil lá no nosso passivo, e como a gente pagou, a gente acredita bancos, né? Vai sair do nosso 4 mil reais do nosso banco, do nosso ativo. Lançamento 2. Prestação de serviço no mês com recebimento a prazo, de 8.400. Beleza, então, como vai ser um recebimento a prazo, a gente registra a conta lá no nosso ativo, debita o clientes, né? Em 8.400. E acredita receitas, no valor de 8.400 também. 3. Prestação de serviço no mês com recebimento à vista, 5 mil reais. Aqui a gente já recebeu à vista, então a gente já pode debitar lá no nosso bancos, no valor de 5 mil reais. Aqui ele usou bancos porque já lá na questão, no comando da questão, ele já fala que a gente tem uma conta de banco de 50 mil. A gente usa essa conta, né? Ou se lá fosse caixa, a gente iria usar a caixa agora. Então, como foi uma prestação de serviço à vista, a gente já recebe no nosso ativo. Então, 5 mil reais. E a gente acredita receita, no valor também de 5 mil reais. 4. Recebimento de clientes referente à prestação de serviço ocorridas no mês anterior, no valor de 1.600. Então, aqui lá na questão, tinha aqui, ó, clientes no valor de 2 mil reais. E aí a gente recebeu esse 1.600 desses 2 mil. Então, a gente debita bancos, lá no nosso ativo, 1.600, e a gente acredita clientes, 1.600. Lá na nossa conta, lembrando que tinha um valor de 2 mil reais para receber. E a gente recebeu 1.600, então a gente acredita lá nessa conta de clientes, 1.600 reais, e debita lá na nossa conta de bancos, no valor de 1.600. Lançamento 5. Pagamento de salários referente ao mês de março. Lá na nossa questão também já falava que a gente tinha os salários a pagar de 12 mil reais. Era um passivo, né, uma obrigação. E para a gente pagar, né, fazer a baixa desse passivo, a gente tem que debitar lá no passivo. Então a gente debita salários a pagar no valor de 12 mil reais. E como a gente pagou agora, né, o dinheiro vai sair do bancos, no valor de 12 mil reais. Lançamento 6. Salários de 12 mil reais referentes ao mês de abril e que serão pagos em maio. Então, a gente já registra a nossa despesa agora, que essa despesa é referente ao mês de abril. E aí a gente registra o valor de 12 mil reais, né? Despesa de salários, debita, despesa de salários. E credita salário para pagar, porque a gente só vai pagar no próximo mês, que é em maio. Então, a gente faz um lançamento lá no nosso parceiro, salários a pagar. Agora aqui eu vou passar os razonamentos. Então tá, aqui ó, no nosso banco a gente tinha um valor inicial de 50 mil, depois entrou 5 mil reais, referente ao lançamento 3 que a gente fez. Depois, no lançamento 4, entrou 1.600 reais, totalizando então 56.600 de débito na nossa conta de bancos, né, nossa razonete de bancos. E saiu 4 mil reais, referente ao primeiro lançamento, e 12 mil reais, referente ao quinto lançamento. Totalizando 16 mil de saídas. Então, 56.600 menos 16 mil, né, que é o nosso crédito o total que saiu do nosso bancos, totaliza 40.600 reais no nosso banco. Estoques, a gente já só tinha um valor inicial, né, a gente não fez nenhuma movimentação. Clientes, tinha um valor inicial de 2 mil reais, e a gente recebeu, a gente fez uma prestação de serviço, e a gente vai receber a prazo, né? Então a gente debitou aqui clientes, 8.400. Lançamento referente ao segundo lançamento. No lançamento 4, a gente creditou 1.600 na conta de clientes, porque houve um pagamento, um pouco do pagamento, né, de clientes, no valor de 1.600. Então, a nossa conta clientes fica com 8.800. Fecha com 8.800. Aqui em aluguel a pagar, a gente tinha um valor inicial de 4 mil reais, depois a gente faz esse pagamento de 4 mil reais. Então, para a gente zerar a conta do passivo, né, desse aluguel a pagar, a gente debita ele. E foi referente ao primeiro lançamento. Então, a gente zerou aqui, com o aluguel a pagar. Salários a pagar, a gente tinha 12 mil reais inicial,
No lançamento, no quinto lançamento, a gente pagou esse salário. Então, a gente debita R$ 12.000. E logo depois a gente teve o reconhecimento do salário, né? Referente ao mês de abril, se eu não me engano. E foi no lançamento 6, esse lançamento. Então, a gente acredita aqui, né, que é uma obrigação, que a gente vai pagar só no próximo mês. E então, a gente tem R$ 24.000 de crédito em salários a pagar e temos R$ 12.000 em débito. Totalizando, então, R$ 12.000 nos nossos salários a pagar. Receitas. Despesa aqui de salários. A gente só teve essa despesa de salários referente ao sexto lançamento, R$ 12.000. E a gente teve a receita de 8.400 no lançamento 2 e de 5.000 no lançamento 3, totalizando, então, 13.400. E a questão também pede a DRE. A gente teve a receita de 3.400 aqui, e a gente teve a despesa de salários de R$ 12.000. Então, totalizar o nosso lucro líquido de R$ 1.400. Deixa eu ver se pede mais alguma coisa. Não. Beleza. Aí, sexta questão. Alguma dúvida, gente? Vocês podem falar, tá? No microfone ou no chat. 6. A empresa Multitoner apresentava em 31 de março de 2002 o seguinte balancete de verificação. Então, aqui tem as contas de débito e crédito. Totalizando, o nosso débito totaliza 38.700 e o nosso crédito também. Durante o mês de abril de 2002, ocorreram as seguintes transações. Então, aqui a gente vai fazer esse lançamento aqui. E também dá os ajustes para a gente fazer o lançamento também. E aqui, ó, com base nas informações acima, faça os lançamentos contábeis do período, de ajustes e do encerramento do período no livro diário. Transfira os lançamentos para os razonetes. Elabora a demonstração do resultado do exercício e balanço patrimonial. Informe. Beleza. Aqui a gente vai começar fazendo o lançamento no diário. Então, dia 3 do 4, pagamento total dos salários apagados dos funcionários. Aqui a gente já tinha salários a pagar, aqui, ó, um passivo de 2.200. Então, para a gente zerar essa conta, né, que a gente fez esse pagamento agora, então a gente vai ter que debitar, né, o passivo para a gente zerar a conta lá desse passivo. No valor, então, de 2.200. E a gente acredita caixa, que saiu do caixa, esse dinheiro. A prestação de serviço por recebimento em dinheiro no valor de R$ 6.000. A gente recebeu à vista esse dinheiro, então a gente acredita, debita no caixa o valor de R$ 6.000 e acredita receitas no valor de R$ 6.000 também. Dia 6 do 4, abertura de conta corrente do Banco Caixote, com depósito em conta no valor de R$ 2.000. Então, a gente abriu essa conta aqui, a gente já debita lá R$ 2.000. E a gente acredita R$ 2.000, que saiu do nosso caixa esse dinheiro, e a gente transferiu do caixa para bancos, no valor de R$ 2.000. Dia 10 do 4, recebimento em cheque por serviço prestado em março de 2002, no valor de R$ 1.500. Então, a gente debita bancos, né, que a gente recebeu em cheque, no valor de 1.500, e acredita clientes, porque já tinha essa conta lá aqui no nosso plano de verificação. Aqui, ó, clientes, tinha um valor de 3.300. E aí a gente recebeu R$ 1.500, então a gente acredita 1.500 desse 3.300 que já tinha lá no nosso balancete. Entrou esse dinheiro para bancos, né? Foi um cheque. 16 do 4. Prestação de serviço, sendo R$ 1.000 recebidos em dinheiro e 500 será recebido a prazo. Então, a gente debita em caixa, que foi recebido em dinheiro, né, R$ 1.000, e debita clientes, que a gente vai receber só depois, né, a prazo, recebimento a prazo, R$ 500. E a gente acredita a receita no valor total, que foi 1.500 que foi de caixa, né, que foi à vista, e R$ 500 que foi a prazo, totalizando então 1.500. Então, a gente fez uma receita
no valor de R$ 1.500. Dia 19/4. Pagamento em dinheiro a fornecedor no valor de 1.600. Aqui a gente já tinha um fornecedor de R$ 6.000. Então a gente pagou 1.600. Pagamento em dinheiro a fornecedor no valor de 1.600. Então a gente debita lá 1.600. Lembrando que para a gente diminuir lá o passivo, né, essa conta de fornecedor, a gente vai ter que debitar. Então a gente debita R$ 1.600 e a gente fez esse pagamento em dinheiro. Então vai sair do nosso caixa 1.600. Dia 30/4, recebimento no valor de R$ 5.000 em cheque por serviços que serão prestados no dia 15 de junho de 2002. Então vai ser prestado no mês seguinte, se não me engano. Se não me engano. Não, ainda é mês 4, né? Tá. Então a gente debita R$ 5.000, né, que a gente recebeu em cheques, lá no nosso ativo, e a gente acredita receitas antecipadas. Lembrando que aqui vai ser um passivo, porque o cliente já deu o dinheiro para a gente, né, pagou antecipadamente, e agora a gente tem uma obrigação com ele, a gente tem que fazer esse serviço para ele. Então a gente acredita lá no nosso passivo, no valor de R$ 5.000. Ajustes. Lembrando que eu vou fazer todos os lançamentos no diário, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar. E depois eu passo para o Razonete, para a André e para o BP, tá? Após a contagem dos estoques de material de consumo, foi verificado que em 30/4 de 2002 havia um saldo de 1.600. Então, aqui a gente vai no nosso balancete, a gente vê que o material de consumo era 3.400. 3.400. E foi verificado que a gente tem só 1.600 no final do mês. Então, aqui a gente vai ter uma despesa de consumo, com consumo, e vai ser 3.400, que é o valor inicial que a gente já tinha, menos 1.600, que é agora o saldo final, né? O valor final que a gente tem no nosso material de consumo. Então, dá o valor de 1.800. Então, a gente teve essa despesa de 1.800. E a gente acredita lá no nosso ativo, material de consumo, né? 1.800. Bem, o seguro foi contratado no final do mês de março e tem vigência de 4 meses. Então, a gente vem aqui, tinham seguros antecipados de R$ 2.000 e tem a vigência de 4 meses. Então, a gente faz aqui R$ 2.000 dividido para 4 meses, né? E que dá um valor de R$ 500. Então, a gente registrou o primeiro mês desse seguro, né? Então, a gente registra a nossa debita lá em despesa de seguro, né? O valor de R$ 500. E acredita lá no nosso ativo seguros antecipados, no valor de R$ 500. E seus computadores possuem vida útil estimada de 5 anos. Aqui o nosso computador no valor de R$ 12.000, computadores, no valor de R$ 12.000. E como tem a vida útil de 5 anos, a gente vai fazer o quê? 5 anos vezes 12 meses, né? Então, totaliza 60 meses. E como teve só a gente vai fazer o registro desse mês, né? Com a depreciação desse mês. Então, vai ser R$ 12.000 dividido para 60, que dá 200, e a gente registra lá a nossa despesa do mês, referente à depreciação desse mês, né, do computador. Então, despesa com depreciação de computadores, no valor de R$ 200, e a gente acredita depreciação acumulada de computadores, no valor de R$ 200 também. Lembrando que esse crédito aqui, a gente é uma conta retificadora lá de computadores. Então, sempre vai ser o valor do bem, né? E logo após vem essa conta retificadora, né? Então, se lá o computador vale R$ 12.000, a gente já tinha depreciação acumulada aqui, ó, de R$ 800. Então, o nosso computador está valendo 11.200. Agora, menos esse R$ 200 desse mês de agora, né? Então, o nosso computador está valendo R$ 11.000 agora. Só que lá na nossa conta de computadores, a gente não coloca o valor de R$ 11.000. A gente coloca o valor que ele realmente foi comprado, né? Que é no valor de R$ 12.000. E a gente tem essa conta retificadora, que vem logo abaixo, que é a depreciação acumulada. No valor que vai ser agora de R$ 1.000, né? Porque já tinha 800 e a gente fez um novo lançamento aqui de R$ 200. Então, totalizando R$ 1.000. B.
Os softwares possuem vida útil estimada de 4 anos. Então, a gente vê aqui que ele valia R$ 12.000 também. E como vai ser 4 anos, então vai ser 12 anos vezes... Não, 12 anos. 4 anos vezes 12 meses, né? Então, 48 meses. Então, a gente registra a despesa com amortização, lembrando que despesa com bens intangíveis, ou quando a gente vai diminuir, né, a vida útil desse ativo intangível, a gente mexe com amortização e não depreciação. Depreciação a gente só vai mexer com bens tangíveis, e como o software é um bem intangível, a gente vai ter amortização e não depreciação. Então, a gente debita a despesa com amortização de softwares no valor de 250. E a gente acredita lá a amortização acumulada de softwares de R$ 250 também. Os salários do mês, que serão pagos em maio de 2002, totalizaram 2.200. Então, a gente já registra essa despesa de salários, que foi do mês atual, no valor de 2.200. A gente debita lá a despesa de salários, e como vai ser pagado só no mês que vem, vai ser pago em maio, a gente acredita salários a pagar, que vai ser um passivo. Após a verificação dos contratos com os clientes, a empresa verificou que 80% dos serviços recebidos antecipadamente, até 31 de março de 2002, foram prestados em abril de 2002. Beleza, então todos os... Não, 80% dos clientes que a gente... dos serviços recebidos antecipadamente, que a gente já tinha lá... Deixa eu ver o valor aqui, ó, receita antecipada de 2.100. A gente já tinha recebido esse valor, né, de 2.100, então 80% de 2.100 foram prestados, né? Então a gente fez esse serviço, então a gente vai ter que debitar para a gente baixar essa conta de passivo. Então, 80% vezes 2.100, né, que era o valor total que a gente tinha de receita antecipada, que totaliza 1.680. Então, a gente debita lá no nosso passivo receitas antecipadas, isso para dar uma baixa lá, né, de 80% do valor que tinha, que era 2.100, e a gente acredita receitas. Porque agora que a gente fez agora que a gente prestou o serviço, né, então a gente acredita o mesmo valor, 1.680. G. A empresa incorreu na seguinte despesa: água, 450, energia, 560, telefone, R$ 200, internet, 1.300. Ou 130. Essas despesas serão pagas no dia 5 do mês seguinte. Então, a gente pode registrar aqui despesas diversas, totalizando 1.340, que é a água, a energia, o telefone e a internet. Ou a gente pode fazer o lançamento de todos aqui: despesa de água, 450, despesa de energia, 560, telefone, R$ 200, internet, 130. Ou então a gente pode fazer esse único lançamento: despesas diversas e soma todas as despesas, né? Então, aqui totalizou 1.340, e como vai pagar só no próximo mês, a gente cria um passivo. A gente acredita lá no nosso passivo, contas a pagar de 1.340. Tá, depois ele, lá na questão, ele pede para a gente fazer o encerramento das contas, né? Os lançamentos contábeis do período, de ajustes e do encerramento do período, no livro diário. Então, a gente vai fazer o lançamento aqui também da área. Então, encerramento das contas da despesa. Vamos lá. Aqui a gente vai debitar, lá na conta de despesa, toda conta de despesa a gente acredita para a gente aumentar ela, né? Por exemplo, aqui, ó, despesa diversa, 1.340. Então, a gente debitou lá no nosso razonete, né? 1.340. Para a gente baixar essa conta, para a gente zerar essa despesa diversa lá na nossa DRE, né? No nosso razonete, a gente vai ter que acreditar para a gente zerar lá. Então, a gente acreditou aqui, ó, despesas diversas, 1.340. A gente acreditou lá em despesas diversas, e a gente tem que fazer a contrapartida, né? Então, se a gente acreditou, a gente tem que debitar em algum lugar.
Então, para a gente fazer um encerramento de todas as contas de despesa, a gente vai debitar todas as despesas lá no ARI, que totaliza 6.290. Esse 2.290 é o valor de todas as despesas que teve nesse mês. Teve a despesa de salário de 2.200, despesa diversa, despesa com amortização, despesa com depreciação, despesa de seguros e despesa com consumo. Então, todas as despesas que a gente teve, a gente vai acreditar, a gente vai dar baixa lá no Razonate. E como a gente tem que fazer uma contrapartida, a gente vai debitar todo esse valor de todas as despesas lá na área. Então, eu coloquei aqui até do ladinho para não confundir. Então, aqui, ó, a área, a gente faz o primeiro lançamento, que é isso que a gente está fazendo, com o encerramento de contas, de despesas. Então, aqui, ó, o primeiro lançamento a gente fez. Debitou todos debitou 6.290 referente às despesas, né, que a gente acreditou todas as despesas. A gente zerou todas as despesas do mês. Então, a gente debita 6.290 lá na área, né, para a gente fazer essa contrapartida. Deixa eu só mostrar aqui pelo menos uma despesa aqui no Razonate. Despesa de salário. A gente teve no lançamento E, que foram um dos primeiros, antes dos ajustes, se eu não me engano, a gente teve despesa de salário de 2.200. Tá, agora que esse lançamento 1, ó, foi o que a gente já acabou de fazer. Pra gente... Opa, aqui tá errado. Aqui vai ser 0. Pra gente zerar essa conta, a gente vai ter que acreditar, né? Porque ela é uma conta devedora. Então, a gente acreditou R$2.200 no lançamento 1, que a gente acabou de fazer, que é da área. Então, pra gente fazer a contrapartida desse crédito que a gente acabou de fazer, em despesa de salário, a gente debita lá na área. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, a gente debitou todo o valor de todas as despesas que a gente acreditou. Foi esse lançamento 1 aqui. Tá, agora a gente vai fazer o encerramento da conta receita. Então, a gente teve uma receita no valor de 9.180, que foram duas despesas, ou duas receitas. Então, como a receita é uma conta credora, quando a gente aumentou essa conta de receita, a gente creditou, né? Então, para a gente diminuir essa conta de receita, a gente vai ter que debitar. Então, a gente debita ela no valor de 9.180. E como a gente tem que fazer uma contrapartida, se a gente debitou receitas lá para zerar ela, a gente tem que creditar ela em algum canto, que no caso é a área, né? Que é aqui, ó, no lançamento 2. A gente acredita que o 9.180, referente às receitas. E depois aqui, transferência do resultado do período para a conta de lucros acumulados. Aqui eu vou deixar para depois, deixa eu mostrar logo os razonamentos, depois eu volto aqui. Então a gente fez todos os lançamentos no diário, agora a gente vai passar para os razonamentos. Aqui, ó, bancos, entrou R$2.000 no dia 6 de abril, depois 1.500 em 10 de abril, 30 de abril entrou R$5.000, totalizando 8.500. Então a gente fechou essa conta de bancos com R$8.500. No caixa a gente tinha um valor inicial de R$6.000. No dia 3 a gente debitou mais R$6.000. No dia 16 a gente entrou com mais R$1.000. Então, totalizando R$7.000. Ou, R$7.000, ó, R$13.000. E a gente tirou do caixa 2.200 no dia 3 de abril, R$2.000 e 1.600. Então, totalizando nosso caixa de 7.200, que foram todos os débitos, né? Menos todos os créditos que saíram desse mês. Totalizando, então, 7.200.
Na conta clientes, a gente tinha um valor inicial de 3.200, depois entrou mais R$500 no dia de 6 de abril. E depois a gente fez a gente creditou R$1.500, que foi referente ao dia 10, que a gente recebeu R$1.500. Então a gente teve que dar uma baixa nesse dia, né, de R$1.500. Totalizando, então, 2.300 na conta de clientes. Aqui no material de consumo a gente tinha um valor de 3.400 e no lançamento a gente creditou 1.800. Então, o nosso material de consumo totalizou 1.600 nesse mês. Depois, a gente teve seguros antecipados, o valor de R$2.000 iniciais, né? E a gente creditou R$500 no lançamento B. Então, totalizando 1.500. Depois a gente teve a depreciação acumulada de computadores, tinha um valor lá de 800, que era uma depreciação já inicial, né, que já vinha de outros períodos, de outros meses, e a gente fez esse lançamento C aqui, de mais R$200. Então, totalizando agora a nossa depreciação acumulada de computadores de R$1.000. Depois a gente teve aqui a amortização acumulada, a gente tinha um valor de 250 iniciais, né, e depois a gente fez um lançamento de R$500 referente ao lançamento B, totalizando então 750. Deixa eu passar aqui para o fornecedor. A gente tinha um valor inicial de R$6.000 e a gente debitou 1.600 no lançamento 1, totalizando então 4.400 agora. Salários a pagar. Tinha um valor inicial de 2.200, depois a gente, no dia 3, a gente pagou esse 2.200, e aí, então aqui, esses lançamentos aqui zeram, né, 2.200 e 2.200, a gente acredita e depois debita. Então a gente zerou salários a pagar. Só que no lançamento a gente fez outro lançamento de 2.200, referente aos salários que vão ser pagos no próximo mês. Então vai ficar 2.200 nessa conta, salários a pagar. Receita antecipada. A gente tinha um valor inicial de 2.100. Depois, a gente, no lançamento F, a gente prestou o serviço, então a gente debita 1.680 para baixar essa conta, né, essa receita antecipada no nosso passivo. E no dia... Vixe, eu não sei qual o lançamento desse aqui. O número aqui. Mas aí teve um lançamento de R$5.000. Receita antecipada. Então, 7.600 que foram o total do nosso crédito, e saiu só 6.680, que a gente deu uma baixa, né? Então, totalizando 5.420 em receitas antecipadas. Contas a pagar. A gente fez no lançamento G, 1.340. Como não teve nenhum débito, a gente fica com 1.340 para pagar no próximo mês essas contas. E despesas diversas. Aqui não tá certo. As despesas diversas. A gente fez um lançamento de 1.340 no lançamento G, e depois a gente fez um encerramento, né, dessa conta. Então, aqui referente ao lançamento da área, que foi o primeiro lançamento que a gente fez, que são as baixas das despesas, né? Encerramento dessas contas de despesa. Então, para a gente zerar aqui despesas diversas, a gente tem que acreditar. Então, a gente acreditou aqui em 1.340. Então, aqui a área, que eu já mostrei para vocês. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui também. Com despesa com amortização. No lançamento B, a gente debitou R$500, e para a gente acreditar, para a gente zerar essa conta, né, que a gente sempre tem que encerrar as contas de despesa e receitas do período, para a gente zerar essa conta, a gente tem que acreditar. E aí a gente acreditou no lançamento 1, porque esse lançamento é referente à área, tá? Depois a gente teve a depreciação de computadores. No lançamento C, a gente debitou R$200, e para a gente zerar, a gente teve que acreditar no lançamento 1.
referente à área também. Aqui, despesa com seguros, a gente fez um lançamento de R$200, no lançamento B, e a gente creditou R$200 referente à área, zerando também essa despesa com seguros. Despesa com consumo, a gente fez esse lançamento de 1.800 e depois a gente creditou 1.800 referente à área também, para a gente zerar a conta. Despesa de salários. No lançamento E, a gente debitou 2.200 e a gente creditou 2.200 referente ao lançamento 1, que é a área. Receitas. No dia 3 de abril, a gente ficou com R$6.000 e depois entrou R$1.500 no dia 16 de abril e depois 1.680 referente ao lançamento F. E aqui, esse 6.000 mais 1.500 mais 1.680 totaliza 9.180. E para a gente zerar essa conta, a gente vai ter que debitar, né? Então, a gente fez o lançamento aqui na área, né? Foi o lançamento 2, referente às baixas da receita, né? E a gente debita todo esse valor aqui em receitas, para a gente zerar essa conta de receitas, e creditou esse lançamento lá na área, de 9.180. Beleza, agora a gente vai para a DRE. Então, a gente teve a receita de serviço no valor de 9.180 e despesa de salários no valor de 2.200. Despesas diversas, despesa com amortização, despesa com depreciação, despesa de seguro, despesa com consumo. Totalizando o nosso lucro líquido de 2.890. Aqui, a gente também tem que zerar essa conta. Então, voltando aqui rapidão. Lucros acumulados. Tinha um valor inicial lá de 3.850. E a gente também tem que passar esses lucros para cá, para o Razonete, né? E aí a gente, lá no lançamento 3, deixa eu voltar aqui. Aqui, transferência do resultado do período para a conta de lucros acumulados. Então, a gente tem que zerar essa conta lá de lucros acumulados. A gente viu na nossa DRE que a gente teve um lucro líquido de 2.890. E essa conta da DRE, ela passa lá para os lucros acumulados. Lá para o nosso PL, que lucros acumulados é o nosso PL. Então, quando a gente tem o lucro, a gente passa lá para o PL. Então, como a gente passou para o PL, a gente tem que acreditar, né? Lá no PL. O PL tem natureza credora. Então, a gente acredita do 2.890 e para a gente zerar essa conta, a gente vai ter que fazer o lançamento da área, né? Então, a gente vai ter que debitar 2.890 para a gente zerar tudo. Deixa eu mostrar aqui o razoante. Vai. Aqui, ó, lucros acumulados, o valor inicial de 3.850 e a gente vai ter que, a gente creditou esses lucros acumulados, perdão, a gente não zerou lucros acumulados, tá? A gente creditou da DRE, a gente pegou esse dinheiro da DRE, né, lucro líquido lá, de 2.890, a gente passa ele para lucros acumulados e para a gente aumentar lucros acumulados, que é do PL, a gente tem que creditar, então a gente acredita 2.890, que foi referente agora ao lançamento 3. E aí, a gente tem que ter uma contrapartida, né? Então, a gente faz a contrapartida aqui, ó, na DRE, ou na área, lançamento 3, 2.890. Então, a gente debita aqui e credita aqui. Aqui foram referentes todas as despesas do mês, e aqui referente todas as receitas. E como ia dar uma diferença? Ó, ia dar uma diferença de 2.890. Então, para a gente acabar com a área, também a gente debitou aqui 2.890, que foi referente ao lucro acumulado. Então, a gente zera.
a conta da aqui BP. Nosso ativo circulante foi de 21.100, nosso caixa ficou com 7.200, bancos de 8.500, clientes 2.300, material de consumo 1.600 e seguros antecipados de 1.500. Já no nosso ativo não circulante, totalizou 22.500. Então, no nosso imobilizado, que é referente ao comprador, R$12.000 e a depreciação acumulada de R$1.000. Então, o nosso imobilizado aqui fica com R$11.000. Nosso comprador está valendo R$11.000. Aqui no intangível, R$12.000, a amortização R$500. Então, o nosso intangível está valendo 11.500. O nosso PL, 30.240, que é o nosso capital social de 23.500, e o nosso lucros acumulados de 6.740. Aqui a gente tem o passivo, fornecedores no valor de 4.400, contas a pagar de 1.340 e salários a pagar de 2.200. E uma receita antecipada de 5.400. O nosso PP. Então, ele ainda pede essas questões aqui, ó. Disponível, 15.700, que é referente a bancos e caixa. Temos o nosso ativo aqui circulante no valor de 21.100, ativo não circulante de 22.500, passivo circulante 3.360, passivo circulante 0, a gente não teve nenhum passivo não circulante, patrimônio líquido de 3.000 ou 30.240, patrimônio líquido de... não, esse valor aqui é patrimônio líquido, 30.240, e o resultado líquido de 2.890. Pronto, gente. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Aqui é o nosso total ativo da 43.600 e o nosso passivo mais PL 3.600 também. 43.600. Agora eu passo para o Breno, tá? Oi, pessoal. Então, gente, como eu tinha mencionado anteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar no chat, aí eu abri o microfone para falar, mas o Pedro ficou com as questões pares e eu fiquei com as questões ímpares. Eu vou tentar dar uma agilizada aqui para também a gente não ficar até tarde resolvendo as questões e que a gravação também ela vai ficar disponibilizada mais tarde para vocês, assim que os professores tomarem as providências. Mas vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu separei aqui, ela é da primeira questão da ficha e está salientando o seguinte, que uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações referentes ao mês de dezembro de 20x6. Então, nós temos esses eventos aqui que aconteceram. Beleza. Está considerando que não houve incidência de tributos e nem de acréscimos financeiros, considerando apenas as informações apresentadas, que são essas. Apure o resultado do período de dezembro de 20x6 pelo regime de caixa e pelo regime de competência, pessoal. Como o Pedro ele já frisou bastante, qual que é a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência, pessoal? O regime do caixa é o recebimento efetivo pela prestação de serviço ou recebimento efetivo por conta de algum evento que aconteceu. Agora, o regime de competência não. O regime de competência, independente se você recebeu ou não, você vai fazer o registro. Obviamente que no regime de competência tem que estar atrelado ao período que você está analisando. Então, vamos fazer primeiro pelo regime de caixa, que é o recebimento, o efetivo recebimento, o lançamento pelo efetivo recebimento. Então, ele quer que a gente apure o resultado de dezembro 20x6. Vamos ao primeiro evento. Uma despesa de dezembro de 20x6 que foi paga em janeiro de 20x7. A gente vai registrar isso pelo regime de caixa? Não, pessoal. Por que a gente não vai registrar? A gente não vai registrar porque não houve o efetivo pagamento, porque o pagamento ele só vai ser feito em janeiro de 20x7. A gente está analisando dezembro de 20x6. Por isso que não houve lançamento pelo regime de caixa aqui. Segundo evento,
Despesa de janeiro de 20x7 que foi paga em dezembro de 20x6. Então, pessoal, a gente vai registrar esse pagamento dessa despesa pelo regime de caixa? Vamos registrar, porque aqui teve o efetivo pagamento de caixa, porque ele corresponde ao mesmo período que a questão está dizendo para a gente. E esse pagamento foi de R$ 48 mil, que está citado aqui. Como é uma despesa que foi paga, lembre-se sempre do sinal negativo, gente. Terceiro lançamento. Uma despesa de dezembro de 20x6 que foi paga em próprio dezembro, no próprio período de dezembro de 20x6. Vamos registrar aqui também no regime de caixa? Vamos por conta do mesmo motivo, porque teve a efetiva saída de caixa para o pagamento da despesa, no valor de R$ 74 mil. Próximo lançamento, uma receita de dezembro de 20x6, só que essa receita ela só vai ser recebida em janeiro de 20x7. Nós vamos registrar esse recebimento de receita? Não vamos, porque esse dinheiro efetivamente não entrou no nosso caixa. Próximo lançamento, uma receita de janeiro de 20x7 que foi recebida em dezembro de 20x6. A gente vai fazer o lançamento disso? Vamos fazer, porque o recebimento pela prestação de serviços, ou seja, o recebimento da receita ele foi dado em dezembro de 20x6. Então, a gente vai considerar essa entrada no caixa. E o último lançamento é uma receita de dezembro de 20x6 que foi recebida em dezembro de 20x6. A gente vai registrar vamos registrar pelo mesmo motivo de todos os outros lançamentos, porque a gente recebeu no mesmo período que a gente está apurando o resultado. Então, gente, esses são os lançamentos do regime de caixa e após o saldo desses lançamentos aqui, a gente tem um resultado de dezembro de 2016 de R$ 1.000 positivo. Só que agora, gente, por um outro lado, a gente vai fazer o registro pelo regime de competência. O que seria o regime de competência? Você registra todos os eventos contábeis, independente deles serem de você ter recebido ou de você ter pago, entendeu? Então, assim, independente de se saiu ou se entrou dinheiro no seu caixa, você vai fazer o registro dos eventos contábeis. Obviamente que eles têm que estar em consonância com o período analisado, que é dezembro de 20x6. Então vamos lá, pessoal. Regime de competência. Primeiro lançamento. Uma despesa de dezembro de 20x6 que foi pago em janeiro de 20x7. A gente vai registrar isso aqui, pessoal? Claro que a gente vai registrar. Por quê? Porque o regime de competência ele não está interessado na saída efetiva, na saída ou entrada efetiva de caixa. Então, essa despesa ela ocorreu em dezembro de 20x6, que é o mesmo período que nós estamos analisando. Então, nós vamos registrar aqui pelo regime de competência. Próximo lançamento. Despesa de janeiro de 20x7 que foi paga em dezembro de 20x6, pessoal. A gente vai registrar efetivamente esse evento? Não vamos registrar, porque ele é uma despesa de janeiro de 20x7. Essa despesa ela só vai ser efetivada no próximo exercício social. Por isso que a gente não vai fazer o registro, que não é o período que estamos analisando. Terceiro lançamento, uma despesa de dezembro de 20x6 que foi paga em dezembro de 20x6. Vai ser registrado pelo regime de competência? Vai ser efetivamente registrado. Por quê? Porque essa despesa ocorreu no exercício de 20x6, que é o mesmo período que a gente tem que analisar, no valor de R$ 74 mil. Quarto lançamento, perdão. Uma receita de dezembro de 20x6, só que só vai ser recebida em janeiro de 20x7. Vamos registrar? Vamos registrar. Por quê? A receita ocorreu em 20x6 e é o período que nós estamos analisando. Ah, mas você só vai receber em 20x7. Não importa. A gente pode colocar o valor dessa conta como se fossem contas a receber, ou clientes a receber, lá no nosso ativo circulante no valor de 99 mil aqui nesse caso, pessoal. Uma receita de janeiro de 20x7 que foi recebida em 20x6. Nós não vamos registrar pelo mesmo motivo, porque essa receita ela é de 20x7 e não de 20x6 de dezembro. Então, por isso que nós não vamos fazer o registro. Por outro lado, o último lançamento é uma receita de dezembro de 20x6 que foi recebida no mesmo ano e no mesmo período. A gente vai fazer o registro? Vamos fazer o registro. Por quê? Ocorreu no mesmo período que nós estamos apurando. Então, pessoal, fazendo o saldo depois do regime de competência, a gente vai ver que vai dar um saldo positivo de R$ 30 mil. Vocês podem perceber que eu considero, e muitos estudiosos também consideram que o regime de competência é o mais importante de todos. Por quê? Porque o regime de caixa ele não diz muita coisa, ele só diz entrada e saída de caixa.
Então, isso não representa fielmente a situação que a entidade se encontra. Vocês podem até ver pela discrepância do valor, que no regime de competência o saldo dos eventos deu 30 mil e pelo regime de caixa o saldo dos eventos deu apenas R$ 1.000. Mas no final das contas é esse, pessoal. Quando vocês forem fazer questões semelhantes, regime de caixa é apenas entrada e saída de caixa. Ou seja, você está interessado nesses elementos aqui. Pago em janeiro de 27, pago em dezembro de 26, e você tem que observar o período que você está analisando, tá? Então, se o pagamento ou recebimento ele está relacionado ao período que você está analisando, você registra pelo regime de caixa. Se não for, você não registra, diferentemente do regime de competência. Independente de o regime de competência, ele não está interessado em pagamentos e recebimentos. E sim, se ocorreu a despesa ou se ocorreu a receita, por exemplo, os outros eventos contábeis. Beleza? Alguma dúvida nessa primeira questão, pessoal? Ou tá de boas? Vou dar continuidade então, tá? Beleza, gente. A segunda questão, ela fala para a gente que uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo no mês de agosto de 20x2. Então, nós tivemos receitas realizadas e não recebidas, despesas pagas antecipadamente e não incorridas, receitas realizadas e recebidas, despesas incorridas e não pagas, receitas recebidas antecipadamente e não realizadas, despesas incorridas e pagas. Eu imagino que vocês devem estar pensando que, tipo, o que que significam essas palavras de não recebimento, não realização, incorrido, não incorrido. Por isso que eu separei essa resolução aqui para ficar mais facilmente. E ele quer que a gente faça o regime de competência para que a gente apure a nossa DRE pelo regime de competência, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos separar primeiro as receitas e as despesas. Eu separei aqui primeiro uma receita realizada e não recebida. Ou seja, porque é esse primeiro lançamento aqui de um valor de 150 mil. Por que que a gente vai registrar esse valor aqui pelo regime de competência? Porque a gente está preocupado com isso aqui. A receita ela foi realizada. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que, independente dela ter sido recebida ou não, é o regime de competência, o que importa é se foi realizada ou não realizada. Por isso aqui que nós vamos registrar essa receita no valor de 150 mil. Num segundo lugar, receita realizada e recebida. Aqui, nessa terceira posição, no valor de 220 mil. Por que que nós vamos inserir? Porque a receita foi realizada, independente de você ter recebido ou não. Aí vocês devem estar pensando, é, essas receitas recebidas antecipadamente, elas vão entrar no regime de competência? Não, elas não vão entrar, porque elas foram recebidas antes do mês de agosto de 20x2. Então, a gente não vai fazer o registro dela aqui nas receitas. Então, vão ser somente esses dois lançamentos da receita, totalizando o valor das receitas de 370 mil reais, perdão. Agora, observando as despesas. A primeira despesa que eu separei aqui, pessoal, são as despesas incorridas e não pagas. Por quê? Despesas incorridas significa que elas foram realizadas no exercício social que a gente está analisando, que nesse caso é agosto de 20x2, ou seja, ela aconteceu nesse período. Por isso que a gente vai fazer o registro dela aqui no valor de 90 mil, inclusive, ó, despesas incorridas e não pagas. Por um outro lado, a gente também aqui nós vamos ter despesas incorridas que foram pagas, que nesse caso é no valor de 85 mil reais. Por quê? Despesas incorridas significa o que aconteceu no exercício social que a gente está analisando, beleza? Então, vão ser somente essas duas despesas que a gente vai fazer registro. Por que que a gente não vai fazer registro dessa despesa que foi paga antecipadamente e não incorrida? Não incorrida porque ela não aconteceu e também ela foi feita no exercício anterior, então a gente também não vai fazer o registro dela. Mas bom, pessoal, fazendo o saldo, confrontando receita com despesa, ou seja, confrontando 370 mil com os 175 mil, nós vamos ter de saldo 195 mil, ou seja, a resposta seria a nossa letra B. Beleza, gente? Alguma dúvida que vocês têm? Tá tranquilo? Posso dar prosseguimento para a última questão? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. A última questão. A empresa Clarabella Prestadora de Serviços começou suas atividades em 2 de fevereiro de 20x6. Ao final do mês, suas contas apresentavam os seguintes saldos. Então, o saldo da conta caixa a gente não tinha, conta capital em 125 mil, despesa de água em R$ 1.250, despesa de aluguel em R$ 15 mil, despesa de salário
em R$ 18.750, empréstimos em 25 mil, fornecedores em 6.250. Nós não tínhamos o valor dos lucros acumulados, né, porque a gente precisa apurar a demonstração de resultado de exercício primeiro. Em seguida, nós vamos ter máquinas, equipamentos, material de consumo e receita de serviço, seguido pelos veículos, que representam uma conta do nosso imobilizado. E ele salientou para a gente que no mês aconteceram essas seguintes movimentações de caixa, ou seja, foram os eventos que aconteceram. Bom, gente, então ele está pedindo para que a gente elabore o BP, a DRE, DFC e DMPL. Então, gente, antes da gente começar a fazer, e desculpa, além também da gente informar os saldos da nossa DFC, tanto de atividade operacional, quanto de investimento, quanto de financiamento. Gente, como DFC vocês já estão craques em fazer, e eu acredito que DMPL também vocês já estão aprendendo muito bem, eu vou dar mais ênfase a fazer os lançamentos do livro diário e na demonstração de resultado de exercícios, que é da DRE, tá bom? Então, a DFC, se vocês quiserem, inclusive, tirar print dela aqui, eu não vou fazer ela aqui com vocês, mas se vocês quiserem tirar print para corrigir depois, mas é bastante simples, gente. Vocês só pegam o quê? O fluxo de caixa das atividades operacionais, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à atividade operacional da entidade, para ela funcionar. Depois, fluxo de caixa das atividades de investimento. Você também registra aqui o que compreende as atividades de investimento. E depois de financiamento. Depois vocês fazem os saldos. Mas vamos lá começando, pessoal. O primeiro lançamento. As sócias integralizaram capital social no valor de 125 mil, que inclusive a gente está vendo essa conta aqui, tá, gente? Essa conta de capital, eu vou melhorar a escrita dela, porque tá só capital, mas é capital social, tá bom? Que esse capital aqui, ele é registrado no início da entidade, tá? Pode ser integralizado ou não, mas ele tem alguma parte que tem que ser integralizado. Mas aí está citando aqui, ó. As sócias integralizaram capital social no valor de 125 mil. Metade foi feito em dinheiro e metade foi feito em veículo, gente. Como é que a gente faz o lançamento disso? Nós debitamos caixa em 62.500 e debita veículo em 62.500 e um crédito em capital social de 125 mil. Beleza? Tranquilo esse lançamento, né? O segundo lançamento, um recebimento de 37.500 à vista por receita de serviços prestados. Esse lançamento é clássico de DRE, pessoal. A gente vai debitar nossa conta caixa porque é um recebimento à vista. Então, esse dinheiro vai entrar na nossa conta caixa. Se ao invés de ele ter colocado à vista, ele colocasse a prazo, a gente poderia colocar como clientes a receber, né? Ou, clientes a receber e contas a receber. Então, a gente debita nossa conta caixa em 37.500 e credita a receita de serviço em 37.500. Terceiro lançamento, pagamento de despesas de água, de aluguel e de salários, gente. Então, a gente vai pagar essas despesas à vista. Então, foi igual o Pedro tinha falado anteriormente também. Vocês podem somar o valor de todas essas despesas, 1.250 com 15 mil, com 18.750. Mas, caso você queira segregar, justamente também para você fazer a DRE depois, ou você fazer os balancetes e os razonetes, você pode segregar. Aqui eu segreguei para vocês. Então, a gente debita a despesa de água, debita a despesa de aluguel, debita a despesa de salário e a gente acredita da conta caixa. Por que acredita caixa? Porque houve o pagamento dessas despesas. E o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? E ele vai sair da conta caixa. Quarto lançamento, aquisição de um empréstimo bancário no valor de 25 mil, pessoal. Beleza. Gente, eu queria explicar para vocês uma coisa a respeito dos empréstimos. Toda vez que a empresa ou a entidade ela capta um empréstimo, esse dinheiro ele vai para o caixa da entidade. Se ele não for para o caixa, ele vai para o banco, tá? Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso. O empréstimo, o dinheiro vai para o caixa ou para o banco. Então, nesse caso, foi uma captação de empréstimo no valor de 25 mil. Então, a gente debita a conta caixa em 25 mil e credita a conta empréstimos em 25 mil reais. Tranquilo? Tranquilo, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu tô indo muito rápido ou tá de boas? Bom, está tranquilo, ninguém tá fazendo nenhuma objeção. Então, beleza, vamos continuar. Aquisição à vista, gente, de equipamentos e máquinas no valor de 31.250. Se for aquisição à vista, esse dinheiro ele vai sair do nosso caixa. Então a gente debita máquinas e equipamentos e credita conta caixa no valor de 31.250 reais. Próximo lançamento. Pagamento de 6.250 reais da dívida com fornecedores, gente. Esse pagamento, o dinheiro tem que sair de algum lugar, vai sair da conta caixa. Olha aqui.
debita fornecedor e credita conta caixa. Por que que a gente está debitando fornecedor, pessoal? Fornecedor é uma conta de passivo circulante. Ela está localizada lá no nosso passivo circulante. Ó. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Ela está localizada aqui no passivo circulante. E as contas do passivo, elas são de natureza credora. Então, para a gente saldar essas contas, a gente tem que fazer os lançamentos opostos, ou seja, lançamentos a débito. Por isso que a gente debita fornecedor aqui para encerrar a sua conta, porque foi pago a conta na sua totalidade, e a gente credita a conta caixa em 6.250, beleza? Por fim, pessoal, o último lançamento é pagamento de 50% dos lucros às sócias como dividendo, gente. Então, nesse caso, a gente vai debitar lucros acumulados e creditar caixa no valor de 1.250. Pessoal, por que esse valor de 1.250? Esse valor de 1.250, ele foi retirado do lucro líquido do exercício, tá? Por isso que é importante também que vocês façam todas essas demonstrações. Por quê? Vocês até viram aqui que o lançamento no livro diário, ele foi implicado pela DRE. Porque sem essa informação aqui do lucro líquido apresentada pela DRE, a gente não consegue fazer esse lançamento, beleza? Então, é por isso que a gente vai agora para a DRE. A DRE, gente, é só o confrontamento das receitas com as despesas do período. Como receita de serviço, a gente teve a única receita, foi essa, do lançamento 2, que foi um recebimento à vista por serviços prestados, do valor de R$ 37.500, ou seja, a gente registra aqui como receita em 37.500, e agora a gente confronta com todas as despesas que ocorreram, gente. As únicas despesas que aconteceram, pessoal, foi a despesa de água, de aluguel e de salários. Então, a gente desconta tudo isso das nossas receitas. E a gente vai ver que o saldo do lucro líquido do exercício foi um lucro, né? Então, foi no valor de 2.500. Como esse lançamento falou que foi um pagamento de 50% dos lucros como dividendos, é só dividir o valor do lucro líquido por 50%, que vai dar 1.250. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Agora, antes que a gente consolide no balanço patrimonial essas contas, eu queria mostrar as mutações do patrimônio líquido para vocês que aconteceram, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente não tinha um saldo inicial da conta capital, nem de reserva de lucro e nem lucros ou prejuízos acumulados, tá? Porque antes não existia entidade, né? A primeira integralização de capital social que teve foi no valor de 125 mil, que foi o primeiro lançamento que a gente fez, sendo que metade foi em dinheiro e metade foi em veículo, mas a integralização foi de 125 mil. Por isso, o registro aqui na conta de capital social, 125 mil. Lucro líquido do exercício não vai impactar no capital social, gente. Ele só vai impactar nas reservas de lucro e nos lucros e prejuízos acumulados. E os dividendos também não vão impactar no capital social. Por isso que a única coisa que vai impactar o capital social é a sua própria integralização. Reserva, gente. A gente pode ver aqui que no BP não tem nenhuma conta de reserva previamente que estava analisada aqui. Então, a gente considera que não tiveram reservas, né? Lucros e prejuízos acumulados, gente. Qual foi? A gente teve lucro ou prejuízo do exercício? Tivemos lucro, né? Observado aqui na nossa DRE. Se teve lucro, a gente vai e registra aqui nos lucros e prejuízos acumulados. Ó, lucro do exercício em lucros e prejuízos acumulados. E, pessoal, a gente vai ter uma conta redutora do lucro do exercício, que vai ser a distribuição de dividendos. Por que ela é redutora do lucro do exercício? Porque está falando aqui no lançamento. O pagamento dos dividendos foi 50% do lucro. Então, a gente faz 50% do lucro, 1.250. Então, o saldo da conta de lucros acumulados é 1.250, pessoal. Se a gente for somar agora com o saldo de todas as contas que compõem o PL, a gente vai ver que o nosso PL ele deu 126.250. Então, pessoal, agora com o saldo do nosso PL, todos os lançamentos em mãos e também com a DFC e a DRE, a gente pode consolidar o balanço patrimonial, concordam? Beleza, como a gente fez primeiramente aqui o saldo do patrimônio líquido, por que a gente não registra ele primeiro? Então, a gente vai separar o patrimônio líquido apenas em duas contas, pessoal, que é a conta de capital social, evidenciada aqui, e a conta de lucros acumulados, que está evidenciada aqui, que é o restante após a distribuição dos dividendos. Então, nosso PL, ele totalizou 126.250, 125 mil de capital social e 1.250 de lucros acumulados, fechou o nosso PL, gente.
Vamos agora para o passivo. Nós tivemos nenhuma conta de passivo não circulante, porque nenhum evento evidenciado aqui foi feito a prazo. E também, pessoal, nenhuma das contas que estão aqui são contas a prazo do passivo circulante, né? Não circulante. Então, quais são as únicas contas que a gente tem do passivo circulante que foram evidenciadas nos eventos? A conta de fornecedores, evidenciada aqui, ó, fornecedores 6.250 e a conta de empréstimos no valor de 25 mil, pessoal. Aqui, ó. Então, totalizando o nosso passivo circulante em 31.500. Se a gente for somar passivo com PL, 157.500. Então, vocês lembram daquela equação básica, né, gente? Que ativo é igual a passivo mais PL. Então, o valor do ativo tem que bater bonitinho com o passivo mais PL. Vamos lá fazer a análise do ativo não circulante e do ativo circulante, gente. Bom, pessoal, por que é importante que vocês façam a DFC muito bem feita? Porque é ela que vai representar o saldo final de caixa. Mas vocês devem estar pensando aqui, eu posso só observar os lançamentos que aconteceram aqui. Não, porque você vai estar equivocado, porque o saldo do fluxo de caixa ele é impactado tanto pelas atividades operacionais, pelas atividades de investimento e pela atividade de financiamento. Mas por que é evidenciado por tudo isso? Porque para você realizar todas essas operações aqui, você precisa pagar, você precisa adquirir, você precisa receber. Então, isso representa saída e entrada de caixa. Então, a DFC ela é importante para que a gente coloque o saldo de caixa aqui no nosso balanço patrimonial final, beleza? Então, por isso aqui que o nosso caixa deu 51.250, porque ele é o saldo da nossa DFC, beleza? Conta de materiais de consumo no valor de 12.500. A gente já tinha essa conta prevista aqui, ó. Materiais de consumo, ela estava prevista aqui. Material de consumo, pessoal, é uma conta de ativo circulante, tá? É uma conta de liquidez, que é como se fosse também para o funcionamento das atividades operacionais. É como se fosse uma conta estoques, tá, pessoal? Funciona como se fosse uma conta estoque, mas é uma conta de material de consumo. Só fiz essa analogia para vocês associarem a natureza da conta. Enfim, e a conta de ativo não circulante, gente? A conta de ativo não circulante, ela vai compreender no quê? No nosso imobilizado e no nosso imobilizado, que compreende os veículos e as máquinas. Por que o nosso imobilizado deu 93.750? Porque nós tivemos 62.500 de veículo, evidenciado pela integralização de capital, que foi metade em dinheiro, metade veículo, e nossas máquinas e equipamentos, que a gente fez o lançamento aqui da sua aquisição em 31.250. Somando essas duas contas do imobilizado, vai dar 93.750. Portanto, gente, se a gente somar o nosso ativo não circulante com o circulante, vai totalizar 157.500, que é o mesmo resultado que deu no passivo mais PL, gente. Então, é mais ou menos isso que a questão salienta para a gente. Ela também pede para que a gente saliente aqui a respeito da DFC se houve caixa gerado ou consumido por todas essas atividades. Então, eu só vou dar um resumo para vocês que o caixa consumido é quando o saldo das atividades ele dá negativo. E o caixa gerado é quando o saldo dá positivo. Então, a gente pode ver aqui que a gente, no fluxo de caixa das atividades operacionais, foi caixa consumido, porque foi negativo em 3.750. Atividade de investimento, a mesma coisa. Foi caixa consumido em 31.250. Somente nas atividades de financiamento que houve um caixa gerado de 86.250. Evidenciado aqui, gente. No mais é isso, pessoal, a respeito da minha parte, das questões que a gente separou para vocês. Agora a gente está abrindo para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí no chat ou falar aqui mesmo, abrindo o microfone. Bom, gente, então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. A respeito da gravação que vocês estavam perguntando aí no chat, a gente espera o posicionamento dos professores, que eles que fazem o upload e disponibilizam para vocês, tá bom?
Mas assim que, tipo, a gente encerra aqui, a gente avisa para eles e eles tomam as medidas necessárias, tá bom? Mas é isso, pessoal. A gente terminou a aula de hoje. Vai ter também a aula de noite. Se você quiser acompanhar novamente, vai ter a gravação também mais tarde.